Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Muito bem, então, dia 28 de janeiro, quarta-feira, nossa leitura bíblica continua, capítulo 4 do livro de Êxodo. Nós já fizemos a leitura do capítulo 1, 2 e 3, agora o capítulo 4, diz assim, verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Perceba que esse verso 1, mais uma vez, está atrelado à experiência de Moisés com a morte do egípcio, onde ele vai ser questionado. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Lá no capítulo 2, verso 14, um hebreu vai dizer para que Moisés tenda a protegê-lo, e esse hebreu vai dizer para Moisés, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Então, ele vai dizer aqui, então Moisés, com essa experiência na memória, vai dizer aqui no verso 4, não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perceba que Moisés é uma pessoa marcada pelo passado. Moisés é uma pessoa marcada por um episódio, por uma fala. Quantas vezes o nosso passado nos marca? Quantas vezes nós vivemos sobre traumas, sobre sombras do passado, sobre falas do passado que dominam a nossa vida, que nos impedem de crescer, que nos impedem de cumprirmos a missão de Deus? E deixa eu te dar uma palavra aqui de Deus para você. Não permita que episódios do passado te impeçam de viver a missão de Deus para você. Não permita que palavras do passado te impeçam de viver a missão de Deus. Viva a missão, viva o evangelho, viva os planos de Deus para você, porque Deus já perdoou o teu passado. Então é isso que Deus está fazendo com Moisés. E aí Moisés vai questionar, quem sou eu? Não acreditarão em mim, não vão ouvir a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, ou seja, não é verdadeiro. E aí Deus então traz uma série de sinais para Moisés. Então, primeiro é o bordão, que se transforma em uma serpente, como uma demonstração de poder, de exercício, Perceba que o bordão é o bordão de Moisés. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Veja, Moisés estava com seu bordão, provavelmente um bordão de pastor na mão. Ele então transforma o bordão, Deus transforma o bordão de Moisés em serpente e, posteriormente, esse virá ser o bordão de Deus. Ele vai ser chamado como bordão de Deus. O verso 5 diz assim, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então perceba, os sinais são para que o povo creiam. Os sinais são para que o povo perceba que Deus está agindo. Assim também acontece lá no Novo Testamento, na presença de Jesus, onde os sinais de cura, de milagres e maravilhas servem para que as pessoas creiam no nome de Deus. Então ele transforma o bordão em uma serpente, depois a mão de Moisés fica leprosa, e essa lepra, ela não quer dizer necessariamente lepra, como nós entendemos atualmente. A lepra hoje, a lepra bíblica, é quando a Bíblia usa essa palavra lepra, pode se referir a várias doenças de pele. Pode ser um tipo de hanseníase, pode ser um tipo de psoríase, pode ser um vitiligo. A gente não tem como saber de fato a que tipo de lepra está sendo mencionado, a que tipo de doença a lepra está fazendo referência. Mas fato é que Moisés bota a mão no peito e ela fica branca, então com algum tipo de doença. Depois isso também é curado. E por último, se eles não crescem, aí Moisés iria pegar as águas e transformá-las em sangue como um sinal da morte aí dos primogênitos. Então o verso de número 10 diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor,
Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. Veja, Moisés, ele olha mais uma vez para si, ele está muito autocentrado, né? Ele está muito olhando só para si, olhando para suas e olhando o tempo inteiro para suas limitações. Moisés fala o tempo inteiro: Senhor, eu não vou ser ouvido, eles não vão acreditar em mim por conta do que aconteceu no passado, eu não tenho voz, eu não sei falar. Aqui alguns teólogos até chegam a se perguntar se Moisés não teria algum problema na voz, como alguma espécie de gagueira, né? E o texto não fica claro para a gente. Então, ou seja, poderia ser apenas uma timidez, ou uma falta de sabedoria, ou, né, de habilidade de usar as palavras, ou até mesmo uma gagueira, pode até ser, mas não fica muito claro. Então, Moisés está olhando para suas limitações, e Deus diz para ele: eu serei com a tua boca. Eu fiz a boca do homem. Eu faço o mudo, eu faço o surdo, eu faço o cego, eu faço aquele que fala. Então eu vou falar através de você. E a nossa vida é assim, né? Deus fala através de nós. Verso 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Então perceba que agora, né, depois de receber a confirmação de Deus, o próprio Moisés disse assim: não me manda não, manda outro. Ele nega a própria missão. Então Moisés, ele não tinha fé suficiente, ele não tinha habilidade suficiente, ele tinha problemas no passado, ele não tinha nem vontade de participar dessa obra. Mas Deus ainda assim usou Moisés. Deus deu a Moisés a habilidade para falar, Deus deu a Moisés a fé, Deus deu a Moisés a habilidade para liderar o povo de Israel. Aquele que não queria acabou sendo usado, né? Bom, o verso 18 diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Perceba que no verso 18, Moisés não diz para Jetro que ele foi chamado por Deus, que ele vai libertar Israel. Ele esconde o plano, ele esconde a missão. Ele diz: olha, eu vou lá voltar para o Egito para ver meus irmãos. É mentira, né? E é mentira, e essa mentira aqui contada, talvez porque ele até agora não acredita na missão que ele vai fazer. Ele não acredita no chamado que ele tem, ele não acredita no plano de Deus para ele. Então, ele conta uma mentira para Jetro. E aí, o verso 19 diz assim: disse também o Senhor Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos que procuravam tirar-te a vida. Então, perceba, Deus aparece então a Moisés para lembrar a ele que ele vai para o Egito, não olhar os irmãos. Ele vai para o Egito não visitar a sua família, mas ele vai para o Egito com uma missão. Então, Moisés está em Midian, na casa de Jetro, seu sogro. Deus se encontra com ele, chama ele para libertar Israel. Ele não acredita nisso, mas ele vai até o sogro dele. Ele vai dizer para o sogro que ele vai voltar para o Egito para visitar os irmãos. E aí Deus aparece de novo, ele lembrando assim: Moisés, nada disso. Você vai lá libertar o povo de Israel. Você não acredita, mas é isso que você vai fazer. Então, verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Perceba que o bordão mudou de dono, né? O bordão era de Moisés, agora passa a ser de Deus. Verso 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te,
pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então perceba que Moisés sai da casa de Faraó, Moisés sai da casa de Jetro, seu sogro, e começa a ir em direção ao Egito, e mais uma vez Deus aparece a Moisés para dizer para ele: você vai libertar o povo de Israel. Moisés, você está indo para lá com uma missão, libertar o povo. Então vê que faça diante de Faraó tudo que eu te ordenei. Você tem um chamado e tem que cumprir com esse chamado. Deus está lembrando a ele o chamado dele, né? E aí tem uma história que é complicada, né? Do verso 22 ao verso 26, que é Deus tentando matar Moisés. Mas antes dessa tentativa, tem a fala de Deus dizendo assim: Israel, meu filho, meu primogênito, então eu matarei o filho de Faraó, o seu primogênito. No verso 23, caso deixe. Então tem uma fala centrada aqui nos primogênitos, nos filhos. A ideia de filho por filho, né? Então traz a narrativa, vem para a ideia do primogênito. Porém, Moisés, que está lá numa estalagem, encontra o Senhor tenta matá-lo. Aqui a gente não sabe se foi através de um anjo, se o próprio Deus, a gente não sabe se foi uma doença que Moisés pegou, se houve realmente um duelo. Mas no verso 25 há a circuncisão do filho de Moisés, o Gerson, né? E perceba, se ele está diante do Deus da aliança, se Moisés pertence ao povo da aliança, ele vai voltar para libertar o povo da aliança, então ele necessariamente deveria crer nesta aliança. Mas o seu filho não é circuncidado, sinal de que ele não crê nessa aliança, sinal de que ele não cumpre os requisitos necessários para isso, de que o próprio filho ele não circuncidou. E aí como é que ele vai voltar para o Egito para falar com o povo hebreu se ele mesmo não se colocou como alguém que faz parte dessa aliança? E aí Deus se encontra com ele para fazê-lo entender que ele precisa ser fiel a Deus, para fazê-lo entender que o Deus da aliança, o Deus que está chamando ele, é um Deus sério, é um Deus que requer seriedade, requer santidade, e que ele não poderia liderar o povo de Israel se ele não fosse exemplo de santidade para esse povo, se ele não fosse um exemplo de fidelidade à aliança. Então, Zípora, a esposa de Moisés, circuncida ali o seu filho Gerson, e assim aplaca a ira de Deus. Deus estava irado com Moisés porque ele não havia circuncidado os seus filhos, requisito, o seu filho Gerson, né? Requisito necessário para se fazer parte da aliança. Então ela vai dizer para Moisés: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Talvez essa fala, que parece pesada, seja apenas uma fala ritual. Como cada culto assim te dá a nossa bênção apostólica, talvez aqui seja um rito para o ato da circuncisão. A ideia é que a cada vez que uma criança era circuncidada, uma esposa ou a mãe da criança falava isso em relação ao pai da criança. Tá? Era uma fala que se repetia então. Bom, e aí Moisés se encontra com Arão, né? Deus leva Arão até Moisés, e lá eles fazem os sinais diante do povo, e lá no verso 31, o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição e inclinaram-se e o adoraram. Então, as ideias que Moisés tinha do povo não acreditar nele, não crer, né? Os medos e receios de Moisés se encerraram aqui porque o povo acreditou. Moisés achava que o povo não ia acreditar nele, mas o povo acreditou. Os traumas de Moisés estão agora no passado. Eles se encerraram no passado, eles não se repetiram no presente. E é isso, né? Que a nossa caminhada com Deus encerra os nossos traumas no passado.
Deus quer colocar os seus traumas, o seu passado de lado e iniciar uma caminhada nova. Se lá no passado ninguém acreditou, no presente alguém vai acreditar, alguém vai confiar, o nosso chamado vai ser cumprido. Se lá no passado não tinha condição, neste dia terá, no presente vai ter condição, porque nós estamos vivendo o chamado de Deus. E perceba que Moisés era totalmente inapto para essa obra. Não sabia falar, não tinha coragem, não era fiel, não fazia, nem acreditava na aliança. Os filhos dele não faziam parte da aliança. Mas Deus ainda assim o escolheu, para atender o clamor do povo. Deus tem um chamado para a tua vida. Não depende da tua força, das tuas circunstâncias, do teu momento. Não depende de nada. Depende de Deus. Deus honra o chamado que prometeu, né? Então, aquele que é fiel e justo para terminar a obra é Ele, é o nosso Deus. A nossa obra é completada através de Deus. Bom, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima quarta-feira e fique na paz de Deus.